Desde sempre nós reconhecemos Maria como pura, preservada de todo pecado, em vista daquilo que ela deveria ser, a mãe de Deus. Por isso, quando proclamamos Maria Imaculada, estamos também dizendo que nela não houve pecado. Ela é toda plena, toda pura. A mulher escolhida desde sempre para gerar o Filho de Deus deveria ser preservada da mancha do pecado. É um dos dogmas que a igreja atribui a Nossa Senhora. As leituras que nós escutamos hoje talvez nos explicam a entender este mistério. E o mistério não pode ser compreendido pela lógica humana. É um ato de fé, onde eu, diante do mistério, silencio e acredito. Mas pela palavra de Deus tão forte, que continua tão viva, a penetrar o nosso íntimo, a gente consegue entender o plano de amor de um Deus apaixonado, que vem até o nosso encontro, que se deixa encontrar, inclusive. Gostaria de começar falando sobre a leitura do livro do Gênesis. Os 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis são muito interessantes. É a história da criação. O evento que nós escutamos hoje, ele está imediatamente seguida à queda do homem, quando estes preferem dizer não a Deus e comem da árvore da vida, o fruto da árvore da vida. Deus criou o ser humano para a liberdade, para a imortalidade. Deu a ele o poder sobre tudo, tinha apenas um porém. Do fruto da árvore da vida, vocês não podem comer. Mas desde sempre houve em nós, há e continuará a existir uma inclinação para o mal. Parece que a gente é propenso a fazer aquilo que não devemos fazer. Certo é que Adão e Eva se deixaram enganar, foram seduzidos e comeram deste fruto. A passagem que a gente escutou agora há pouco vem em seguida a este episódio, a consequência do pecado. É certo que Deus nos perdoa, que a misericórdia do Senhor é infinita, e todas as vezes que existe um arrependimento sincero em nosso coração, Deus sempre mostra-se pronto a perdoar, mas o pecado deixa marcas na nossa vida. São Paulo até nos lembra disso em suas cartas, que o salário do pecado é a morte. Nós nos arrependemos, nos reconciliamos com o Senhor. É verdade que Ele nos perdoa, mas fica cicatrizes na nossa vida. E há as consequências deste pecado também. A primeira coisa, Adão e Eva perdem a sua inocência, a sua pureza, se reconhecem nus, começam a se esconder de Deus, sentem vergonha de Deus. Aliás, é uma das consequências do pecado, a gente começa a sentir vergonha de Deus. E seria tão melhor se a gente tivesse a graça e a honestidade de se apresentar a Ele como somos de verdade. Senhor, eu sou tão pequeno, sou tão miserável, sou tão infiel a Ti tantas vezes, mas ainda assim Tu me amas com amor eterno, então eu não quero me esconder diante de Ti, não quero usar máscaras diante de Ti. Adão e Eva, como nos lembra a palavra, se esconderam de trás de uma moita, porque disseram não a Deus. E é neste momento que o Senhor Deus, que os criou para a eternidade, dá a eles aquilo que deveria ser a consequência do pecado. Primeiro, a expulsão do paraíso. Depois, uma inimizade que deveria existir entre a serpente, nosso antigo adversário, e a mulher. Mas haveria de vir uma outra mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Já ali, no livro de Gênesis, em tons proféticos, em tons de profecia, se apontava para Maria. Porque se através de uma mulher o pecado entrou no mundo, por uma outra viria salvação. Se por uma mulher veio não a Deus, por uma outra viria um sim,
convicto, definitivo. O texto do Evangelho de Lucas que nós escutamos hoje é uma explosão de beleza. Aquele acontecimento é tão forte, tão profundo, aonde esta outra mulher, escolhida desde sempre, dá a Deus um sim. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Este encontro de Gabriel com a Virgem Maria é um marco na história da salvação. Tudo é tão perfeitamente encaixado, tudo é tão delicado, tudo é tão singelo e ao mesmo tempo tão forte, que se torna ainda hoje inspirador à nossa vida. Eu já tive a oportunidade de ir em Nazaré. E de longe, assim, se eu pudesse escolher um lugar aonde eu mais senti a presença de Deus, foi em Nazaré, onde aconteceu este relato tão bonito. Quando você chega na Basílica da Anunciação, lá na fachada da igreja tem escrito o seguinte: aquela oração que a gente já conhece do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ao menos para mim, mas eu tenho certeza que para a maioria das pessoas que entram ali, quando você vai entrando naquela igreja, você é tomado por uma força sobrenatural, uma experiência forte de Deus e ao mesmo tempo de Nossa Senhora também. Você começa a imaginar, foi exatamente aqui aonde eu estou que o anjo Gabriel aparece a Maria para anunciar aquela que deveria ser a maior de todas as notícias. Nosso Deus agora é gente, se fez carne, Ele está no meio de nós. E você vai sentindo, a partir do momento que seus passos avançam àquela igreja, uma força misteriosa que vai tomando conta do seu coração. E aí você se dirige à parte subterrânea da igreja, é a antiga, primitiva igreja, onde tem um quartozinho singelo de pedra, e ali tem escrito: aqui o verbo se fez carne. Neste lugar, neste exato lugar, Deus se fez gente e habitou no meio de nós. E você começa a pensar naquela cena, nesta cena que nós escutamos no Evangelho, começamos a imaginar como foi aquilo, quanta graça aconteceu naquele momento, naquele dia, naquele instante. É Lucas que escreve este texto. Lucas, com certeza, de todos os evangelhos que contam a vida de nosso Senhor, é o que mais fala de Maria. Muito mais que Mateus, Marcos e João. Esse texto, por exemplo, da Anunciação é só dele, assim como outros também. Enquanto que os outros 3 evangelistas ocupam trechos bem pequenos para falar de todas essas coisas, desde a Anunciação até o nascimento de Jesus, Lucas, ele se estende mais, ele é mais estendido, é mais apurado, é mais delicado, é mais forte. Lucas escreve tanto o Evangelho como o livro dos Atos dos Apóstolos. Aliás, no início era um único livro. Ele escreveu um único livro e posteriormente a igreja o dividiu. O Evangelho que contava a vida de Jesus e os Atos dos Apóstolos contava o início da igreja que estava nascendo, os primeiros Atos dos Apóstolos. Lucas era um historiador. E a gente sabe disso pelas palavras dele mesmo, ele escreve isso. Ele foi contratado por um homem chamado Teófilo para escrever a vida de Jesus. E ele começa a fazer uma pesquisa muito apurada de tudo aquilo que aconteceu. Lucas não era um dos 12 discípulos, ele não era discípulo de Jesus, portanto, ele não foi uma testemunha ocular de tudo aquilo que Jesus fez e realizou, como era Mateus e João, por exemplo, que também escreveram o Evangelho. Lucas era discípulo de Paulo e também da mesma época apostólica dos outros apóstolos. Quando a gente lê esse texto, como outros textos dele também,
inclusive a Lucas é atribuído a primeira gravura, a primeira imagem de Nossa Senhora, ainda do primeiro, início do segundo século, a gente chama de Nossa Senhora da Ternura, né? Um afresco pintado do menino Jesus encostado a cabeça no rosto de Nossa Senhora, é atribuído a ele também, o primeiro a pintar uma gravura de Nossa Senhora. Então, pelos textos, por esta gravura, a gente sabe que foi alguém que a amou muito. E é claro que a gente não tem uma convicção, uma certeza disso, mas para narrar algo com tanta propriedade, com tanta delicadeza e com tantos detalhes, é muito provável que tenha ouvido tudo isso da boca dela mesmo. Afinal de contas, naquele dia em Nazaré, só havia ela e aquele anjo enviado por Deus para se apresentar diante dela. E aliás, quando Gabriel se depara diante daquela menina, ele é o primeiro a proclamá-la como cheia de graça. Alegra-te, cheia de graça. Esse arcanjo que está no topo da hierarquia, né? Que está em cima, junto com Miguel, com Rafael, é o primeiro a reconhecer quem está ali diante dele. Uma que deveria ser mãe de Deus e, portanto, nossa mãe também. E é por isso que aquele anjo exclama diante de Maria: tu és cheia de graça. Santo Agostinho tem um poema que fala exatamente isso, né? Deus juntou todas as águas e fez o mar, e Deus juntou todas as graças e fez Maria. Aos olhos humanos, a gente não consegue compreender esse mistério, mas ao olhar de fé, tentando se colocar naquele lugar, a gente vai entendendo que a graça de Deus agiu de tal maneira ali, que Maria se torna mãe de todos, mãe de todos nós, que continuamos a proclamá-la cheia de graça. Por um sim, a salvação nos veio ao mundo mais uma vez. Maria, sem entender o que estava acontecendo, o texto mesmo nos lembra isso, ficou perturbada com aquela saudação cheia de graça, sem entender. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, a tua palavra. Lá no início, alguém não ouviu Deus, como nós tantas vezes continuamos a não ouvi-lo, como nós tantas vezes escolhemos aquilo que não foi feito para nós. Maria nos ensina que quando fazemos a vontade de Deus, quando também temos a coragem, mesmo sem tantas vezes entender, dizer sim a Deus, tudo acontece na nossa vida, tudo conspira para o bem, é como se tudo tivesse resplandecente de beleza. Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Acho bonito, sabe, que a oração de Maria, ela provém da Escritura. Quando rezamos, Ave Maria, cheia de graça, inspiração desta passagem, como também a segunda parte, só inspiração bíblica. Desde sempre Maria foi reconhecida assim, por Lucas, pelo anjo Gabriel, pelo seu filho Jesus. E nós continuamos tantas vezes a sermos tomados por ideias contrárias à nossa fé. Eu até encontro católicos que costumam dizer isso. Eu sou católico, mas eu não gosto muito de Nossa Senhora. Meu querido, você pode escolher ser amigo, sei lá, de Santo Antônio, São Pedro, nada contra eles, é os que estão me vindo à mente agora. São Francisco. Você pode escolher ser amigo deles ou não, devotos ou não. Mas não é compatível a fé católica alguém que se diz católico e não ama Maria. Não a reconhece como mãe de Deus. Não liga, sabe? Não tem como. Não dá. Não dá para a gente professar a fé católica
se a gente não nutre por esta mulher também um carinho que sempre a ela foi prestado, desde sempre, sempre foi atribuído a ela. Este relato da anunciação é uma certeza da vontade de Deus para esta mulher. Como seria bom também se a gente pudesse exclamar na nossa vida, apesar de nossa pequenez: eis aqui o servo do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a tua vontade, a tua palavra na minha vida. Às vezes nos falta lermos mais a Sagrada Escritura. Gente, eu cheguei assim no momento da minha vida, de verdade, eu aprendi isso com o tempo, eu acho que a gente vai amadurecendo, vai ficando velho, a gente deixa de perder tempo com coisas insignificantes. Quando alguém me procura para uma dúvida, sei lá, padre, eu tenho uma dificuldade de entender, por exemplo, a intercessão de Nossa Senhora. Poxa, eu vou tentar explicar isso com o maior prazer do mundo. Agora, se alguém me procura para questionar, como tantos questionam, eu acho que eu aprendi a fazer como ela mesmo, sabe? Guardar as coisas no meu coração. Não vou perder a paz. Eu quero que o povo católico se convença disso. Quem tem que acreditar no dogma da Imaculada Conceição somos nós, não são os evangélicos. Somos nós que deveríamos acreditar e continuar a proclamá-la como cheia de graça, bem-aventurada. Eu sei do que eu creio, do que eu acredito. E eu acredito nisso pela Bíblia, pelos evangelhos. Se eu perguntar para vocês, quem aqui ama Deus, eu tenho certeza que todo mundo irá levantar a mão e dizer que ama a Deus. E eu acredito de verdade, mesmo na nossa pequenez, do nosso jeito, da nossa forma, eu acredito nisso. Mas eu também creio que é impossível a gente amar aquilo que a gente não conhece. É impossível a gente amar plenamente, verdadeiramente, aquilo que a gente não conhece de verdade. Esse negócio de amor à primeira vista, isso é ilusão. Você pode ser atraído num primeiro momento, você pode olhar alguém e se sentir atraído por essa pessoa, mas para amar de verdade, se faz necessário conhecer. É convivência. E não tem outra forma de a gente conhecer Jesus se não for pelas Sagradas Escrituras. Eu digo que amo a Deus, mas eu nunca li um evangelho na minha vida. Nunca li inteiramente um evangelho. Nunca. E eu tenho certeza que muitos aqui nunca leram um evangelho. Não estou falando dos 4. De um, poderia ser até o de Marcos, que é o mais curtinho deles, né? São 16 capítulos apenas. Por que a gente não se convence destas verdades? Porque a gente se deixa levar por ideias, discursos bonitos muitas vezes. Às vezes me dá uma dor assim de ver. Jovem não, porque jovem, gente, jovem, eles têm uma força absurda, sabe, assim, dentro deles. Mas existe algo da juventude que é comum, que é inconstância mesmo. Eles assim, uma hora eles estão muito fervorosos, outra hora não estão com tanto. É claro que tem as exceções, tem muitos muito empenhados e tudo mais, mas são muito suscetíveis, assim. Agora me dói o coração às vezes, a gente vê aquelas senhorinhas crescidas na igreja católica, rezavam o terço todos os dias. Vem alguém e começa a falar tão mal. Não é simplesmente o não acreditar. Tem muitos discursos que eu vejo por aí que é ódio por Maria. O que Maria fez? Sabe, é um discurso de ódio mesmo, assim. É por isso que a gente vê aquelas barbaridades de ver pastor quebrando imagem e isso e tudo. Você não acreditar, tudo bem. Mas me diga, o que mal fez Maria? Gerar o Filho de Deus, trazê-lo no seu ventre, apresentá-lo ao mundo.
Pensa um pouquinho. Nós professamos Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Jesus, imagine Nossa Senhora grávida, foi gestado no útero dela por 9 meses, como qualquer outra criança. Nossa Senhora deu de mamar a Jesus. Lá em Belém, aqui no nosso estado, nossa capital, inclusive quem for, né, tem a igreja de Santo Alexandre lá, que é uma das primeiras igrejas de Belém. Hoje é um museu. Lá tem uma imagem rara, do século XVII, essa imagem. É uma imagem de Nossa Senhora amamentando. Ela é rara, só tem ela e outra no mundo daquela época. Naquela época, se achava profano demais o gesto de amamentar. Uma mulher não podia amamentar, por exemplo, publicamente, ainda mais uma imagem de Nossa Senhora amamentando. E se mandou destruir todas estas imagens, para não sobrar nenhuma, porque se achava imagens profanas. Mas graças a Deus, alguém teve uma brilhante ideia de enterrar aquela imagem. Depois aquela igreja foi saqueada, o telhado foi destruído, caiu. E aí o Estado fez um acordo com a igreja lá de Belém para restaurar aquela igreja. E na restauração se encontrou aquela imagem de Nossa Senhora amamentando, enterrada. Maria amamentou Jesus. Maria ensinou Cristo a falar. Porque a gente não consegue, às vezes, imaginar a humanidade de Jesus. Porque talvez quando a gente pensa em Jesus, é sempre pensando no seu poder e na sua glória, nos milagres que ele realizou, mas a gente não o pensa assim, criança, vivendo no lar de Nazaré. Nós não pensamos em Maria na vida de Jesus. E a gente deveria pensar mais sobre isso. Desde aqui, da Anunciação até a cruz. Era ela que estava lá. Foi ela que acompanhou o filho até o final. Não nos deixemos levar. Eu acho que a gente deveria criar uma familiaridade com Nossa Senhora. Eu sempre falo isso para vocês, mas é bom a gente estar repetindo algumas coisas de vez em quando. Providencie uma imagem de Nossa Senhora para sua casa. Pare com esse negócio. Gente, pelo amor de Deus, a imagem é um sinal. Pare de se usar de um único versículo da Bíblia inteira para justificar uma inverdade, uma mentira. Porque tem um único versículo solto, não construirás imagem. Entenda o contexto que aquilo foi escrito, porque a Bíblia toda está constituída de imagens. Engraçado que os mesmos que falam que a gente não pode ter imagens, estão vendendo toalhas com suor de não sei quem, estão vendendo lencinhos e não sei mais o que e tudo mais. Pelo amor de Deus, imagem é um sinal. Sinal. Você olha para ela, você lembra do que aconteceu. É fácil. A gente olha para as imagens de um presépio, a gente olha e a gente consegue imaginar talvez como foi. Não representa uma realidade, mas nos ajuda a pensar como foi. Leve para sua casa uma imagem abençoada de Nossa Senhora. Deixe Maria entrar na sua vida de verdade, essa presença tão doce, cheia de graça. A graça dela também chega a cada um de nós também. Que a gente possa, através desta solenidade, proclamarmos juntos uma fé católica, mas também uma fé mariana. Um povo que continua a proclamá-la como cheia de graça, e assim faremos para sempre, até quando nos encontrarmos com ela no céu. Porque também aqueles que não a acolhem irão se encontrar com ela lá.